Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais uma edição do canal SC Think Tank, Santa Catarina Think Tank, Santa Catarina na veia, e continuamos raciocinando sobre aquilo que falávamos desde o vídeo da semana passada, quando, entre outras coisas, começávamos lembrando que, para além dos navios, que fabricamos em Santa Catarina, o que nos coloca no pódio da construção civil, também falávamos, por extensão, lembrávamos que no setor náutico, Santa Catarina simplesmente é top, número 1 do Brasil e uma referência internacional pela qualidade dos produtos que vem fabricando, lanchas inclusive de luxo, que são vendidas, muitas delas para o exterior. Tem gente que vem da Europa aqui encomendar e comprar, levar, enfim, tudo isso é geração de empregos e empregos de qualidade com rendimentos maiores do que a média. Pois bem, e aí eu relacionava isso, eu tenho relacionado isso, sendo esta uma preocupação de primeira grandeza para estabelecer aqui uma justificativa pela necessária conexão intertemática, a conexão entre duas pontas que precisam estar permanentemente ligadas, duas ou três: economia, educação e o tema do desenvolvimento, com todos os seus temas inerentes, pertinentes, e mesmo temas paralelos que interdisciplinarmente podemos relacionar ao tema geral, ao conceito, se quisermos, de desenvolvimento e, por extensão, de desenvolvimento local, regional. Isso é importante para qualquer lugar do Brasil, para qualquer lugar do mundo. E o desenvolvimento local, regional é uma característica acentuada, acima da média, no caso catarinense, pela desconcentração demográfica, econômica, pela dinâmica produtiva de cada região, com todos os solavancos, com todas as lombadas, com todas as rés que a gente toma na cabeça quando o São Pedro resolve abrir a represa lá em cima, né? E a gente acaba sofrendo com isso indiscriminadamente aqui e ali, atrapalhando nosso dia a dia, a economia, mas também nos permitindo lembrarmos quem somos, quem é o povo catarinense. Um povo que se acostumou a enfrentar intempéries e segue em frente, sempre em frente. Esse é o nosso mote, essa é uma característica do estado de Santa Catarina. Claro que essa é a vontade, esse é o desejo de 9 em cada 10 povos. E quando digo isso, respeito inclusive as sociedades em que a ambição pelo desenvolvimento, na média, não é tão acentuada, embora indivíduos sempre haja, grupos e até mesmo cidades, locais, em que a demonstração da vontade, da pujança do desenvolvimento econômico, cultural, político, para a promoção do bem-estar material e imaterial, bom, aqui e ali, em qualquer lugar do planeta Terra, se nota isso. Ainda assim, na média, existem sociedades que têm outras preocupações e até mesmo outras necessidades, né, que têm uma escala diferente. Como a gente já superou várias etapas na escala do processo do próprio processo evolutivo, a nossa meta permanente é a manutenção do bem-estar que geramos até agora e a progressão, o aumento, a expansão do bem-estar. E para aumentar o nosso bem-estar material e imaterial, a gente precisa de muita educação de qualidade, por extensão disso, muito empreendedorismo, muita inovação. E isso depende, inclusive, da preservação dos nossos fundamentos mais tradicionais, a começar por aquilo que lembrei
desde o primeiro vídeo, o capital social, nossa maior riqueza, nosso patrimônio antropológico, que gera o capital humano, que por sua vez, em Santa Catarina, gera os empreendimentos, constituindo ao longo do tempo uma economia diversa, capaz de se mostrar como o estado mais promissor do Brasil, nessa estada do século XXI. E essa deve ser a nossa preocupação permanente, é manter esse status, e para manter esse status nós precisamos, volto a dizer, volto a lembrar, meu amigo Catarina, minha amiga Catarina, manter as pontas permanentemente ligadas, inclusive educação, desenvolvimento, economia e por aí vai. E é por isso que nós falávamos, entre outras coisas, da importância de reconhecer a nossa cultura empreendedora e manter a nossa cultura empreendedora. Por isso nós falamos na cultura do planejamento, que é um dos produtos do nosso capital humano, por sua vez, oriundo do capital social. Nós precisamos preservar isso, e a preservação disso depende de uma memória permanentemente voltada a isso. E, por extensão, essa memória precisa ser ativada permanentemente, inclusive, sobretudo, no ambiente escolar. Então, também é importante, nessa direção, a gente lembrar sempre dos índices que ajudam a demonstrar o quadro, o ambiente, o processo de desenvolvimento de Santa Catarina e o status contemporâneo, e nos permite, inclusive, prospecções para o futuro, com a autorização de dizermos que somos hoje o estado mais promissor do Brasil. Isso não há garantias de que isso dure a vida toda. Mesmo São Paulo, que é o carro-chefe da nação, nessa seara, neste momento, nessa quadra do século XXI, não é o estado mais promissor. Continua sendo, a larga distância, o estado mais rico e o mais... não necessariamente, sim, inclusive com os melhores índices de desenvolvimento, embora devo lembrar aqui que o estado de Santa Catarina é mais desenvolvido no aspecto da menor desigualdade social, e esse é um índice de fundamental importância. Ainda vamos fazer uma conexão com isso ali na frente. Pois bem, aí, entre tantos índices, a CBN, Vale do Itajaí, uma rádio de Blumenau, anuncia o resultado de uma pesquisa de uma plataforma de agências de viagem, a Booking.com, que é uma agência, uma plataforma internacional, que anualmente faz uma pesquisa de opinião, uma enquete com milhares de pessoas que são clientes de agências de viagem. E durante este ano de 2023, então foram 33 mil pessoas entrevistadas, foram 28 mil pessoas entrevistadas em 33 países, em que se lança uma pergunta simples: qual o seu provável destino entre os próximos 12 e 24 meses? E aí sai uma relação que internacionalmente não tive tempo de ver, mas aí, vamos lá, né? Barcelona, Londres, Paris, companhia, né? Roma, mas nesse rol saem 8 cidades brasileiras. As 8 cidades são, sem necessariamente colocar aqui em ordem de classificação: Teresina, Piauí; Brasília, Distrito Federal; Petrópolis, Rio de Janeiro; Olímpia, São Paulo; Foz do Iguaçu, Paraná; Ouro Preto, Poços de Caldas, Minas Gerais; e Blumenau, Santa Catarina. Então, entre as 8 cidades que aparecem nesse ranking internacional, uma delas é de Santa Catarina. É provável que seja pelo produto constituído pelo capital social e capital humano, que se tornou a segunda maior festa
de cerveja do mundo. Isso não é pouca coisa, e isso realmente deve atrair muita gente, né? Sobretudo brasileiros. Então, esse é um desses índices, entre tantos outros, que me faz perguntar, o professor de sociologia, de história, de geografia, tu não vai falar isso em sala de aula, não? Isso está em Santa Catarina. A parte, todo o conteúdo importante, até mesmo obrigatório, que tem que ser cumprido, para dar um tempo. Tu ouve uma notícia dessa e é evidente que professores precisam estar bem informados, precisam ter informações diárias sobre o que acontece no Brasil, no mundo, na sua cidade, na sua unidade estadual federativa. Precisam ler jornais, bons jornais, e, bom, se você tem o recurso de uma rádio, isso complementa. Porque, no final das contas, eu ouço uma notícia dessa, digo, bom, hoje não dá tempo, mas uns 30 minutos, 20 minutos, 15 minutos, talvez sejam suficientes, talvez um pouco mais, um pouco menos, para pensar sobre a importância do fato. É um fato concreto. E esse fato concreto gera uma informação, e esta informação ela tem uma relação com aquilo que constitui a realidade da tua sociedade, de cada estado federativo. No caso, Santa Catarina. No caso brasileiro, poderia muito bem ser um professor de história do turismo, ou de história, e fazer uma parte sobre a importância do turismo e elencar as 8 cidades brasileiras que aparecem nesse ranking da Booking.com. Assim como também, se eu fosse um professor de história, sociologia ou geografia de Minas Gerais, eu me preocuparia em fazer essa referência. Em alguns minutos, em meia hora, eu tomaria a aula toda, porque conexões temáticas e informativas não faltam para gerar uma análise sobre um fato, sobre uma informação oriunda de um fato importante como esse. E aí, é claro que esse é um ranking. Se a gente olhar para outros rankings, dependendo dos critérios que compõem o ranking, porque ali é uma pergunta muito simples. Qual o teu provável destino nos próximos 12 ou 24 meses? Se alguém perguntar qual é o lugar onde as pessoas atendem bem, onde tem boa infraestrutura, tem boa comida, tem pousadas com um senso estético bom, gostam de lugar frio, de lugar quente, gostam de serra ou de praia, e aí vai colocando outros critérios juntos, isso eventualmente muda essa composição. Balneário Camboriú, Florianópolis, o Planalto Serrano, com as suas belezas naturais e as suas pousadas, a neve, e por aí vai, né? Vai para o oeste de Santa Catarina para ver se tu não vai achar lugares maravilhosos e surpreendentes para quem não conhece. Então, mudando de segmento, nos permite aqui fazer menção a outras informações que nos levam a índices, a rankings. Aí o jornal Not Center, que é um jornal online de economia de Santa Catarina, muito importante também, muito útil, assim como a Exame, a revista Exame, acabam, durante o mês de dezembro, semana passada, informando sobre um ranking produzido pela Urban Systems, que é uma dessas think tank aí de São Paulo, que produz informação, e essa informação então serve para orientação de governos e de agentes econômicos para tomarem decisões estratégicas em relação aos seus negócios ou às suas políticas, né? E o ranking traz anualmente as 100 cidades, as 100 melhores cidades para investimento no Brasil. Considerando aqui, observando o seguinte, que esse ranking muda ano após ano, porque ele é composto de mais de uma centena de sub-itens, itens e sub-itens. Então, isso varia aqui e ali. Se de um ano para outro fica pronto uma
uma avenida numa determinada cidade, isso ajuda ela a aumentar a sua pontuação e passar na frente de algumas, né? Então, existe flexibilidade anual aí, assim como Santa Catarina, que sofreu amargamente com as cheias, desde o mês de outubro, passando novembro, até final de novembro. Isso certamente tem efeitos na infraestrutura, no transporte, no comércio, na indústria, no abastecimento disso, daquilo, e isso causa prejuízo e pode tender a alterar o ranking para 2024. Mas isso a gente recompõe, porque a gente já falou sobre isso. Santa Catarina tem essa marca da capacidade de rapidamente se reerguer, recompor e avançar. Se sair melhor, a partir de um determinado prazo, consegue produzir resultados ainda melhores do que os anteriores. Então, os rankings mudam, mas nós estamos falando aqui de um ranking que classifica as 100 melhores cidades para investimentos, seja na indústria, no comércio, seja no serviço e até no ramo imobiliário, por um conjunto não pequeno de itens e subitens. Acontece que, se tu pegar o ranking geral, aparecem nada menos, nas 100, e tem mais 100 ou 200 na fila querendo entrar nessas 100, assim, entre as 100 e 100 cidades significam 100 municípios, representam menos de 2% do conjunto de 5.553 municípios do Brasil. Então, desses 5.553 municípios, entre os 100 primeiros, há 11 municípios de Santa Catarina. Tu tem 40 municípios só de São Paulo. Aí tu tem 11 de Santa Catarina, que empata ali com Minas Gerais, que é um estado que tem praticamente 3 vezes a nossa população, quase 3 vezes a nossa população. Nós empatamos com Minas Gerais e nós empatamos com o Rio Grande do Sul, que é um estado também bastante promissor, importante na economia brasileira, tem um PIB forte, notável, tem 3 milhões e meio de habitantes a mais do que nós, e nós empatamos no número de cidades entre as 100. E estamos à frente de outros estados brasileiros. Então, proporcionalmente, não fiz os cálculos, talvez a gente perca para São Paulo, proporcionalmente. E tirando São Paulo, estamos bem, na fita como sempre. Então, por extensão, bom, vamos lá. São as 11 cidades, eu tenho aqui uma relação, Tubarão, Camboriú, Brusque, São José, Palhoça, Blumenau, Joinville, Jaraguá, Chapecó, Itajaí e Florianópolis. Entre as capitais, Florianópolis figura em segundo lugar, perde para São Paulo. Entre as cidades mais atrativas para se fazer negócio. Então, meu amigo catarinense, minha amiga catarinense, eu vou dar mais 2 dados aqui para incrementar essa apresentação no sentido de corroborar com o argumento da defesa da ideia de que Santa Catarina é um estado promissor e precisa preservar as suas características para continuar indo em frente, e isso implica em uma vigilância social precedida e ou sucedida de reflexões que nós fazemos aqui no sentido de ajudar a incrementar a massa crítica, o pensamento reflexivo, analítico, interpretativo sobre a importância de Santa Catarina, sobre a grandeza dos seus fundamentos e sobre as suas necessidades e expectativas no sentido de se manter no rumo do estado mais promissor do Brasil. Quer ver? O Serasa Experian traz uma notícia que foi divulgada pelo Note Center também, não, pela Fiesc, que diz o seguinte: Santa Catarina é disparado, e assim, aí não é pouca coisa não,
disparadamente, Santa Catarina é o estado que mais tem PJ, ou seja, pessoas físicas classificadas com índice que permita às empresas captarem recursos, crédito, buscarem financiamento no mercado. Esse é um ranking produzido também anualmente pelo Serasa Experian, e ele divide, inclusive, entre indústria, comércio e agricultura. Então, na média, Santa Catarina, nos três segmentos juntos, Santa Catarina aparece com 28,5% das empresas que têm de 601 a 1.000 pontos. O segundo lugar tem 20,5%. O terceiro lugar tem 19 e alguma coisa. Dali para baixo, olha, só para vocês terem uma ideia, São Paulo aparece ali em 10º lugar. Em segundo lugar Paraná, em terceiro lugar é Rio Grande do Sul, e aí Mato Grosso do Sul, depois chega lá em São Paulo em 10º com 12, alguma coisa, ou seja, não dá nem a metade do índice de Santa Catarina. E aí vai por segmentos, no segmento da indústria dá quase 50%, no segmento, assim, ó, dá 50%, dá quase, dá uns 47% de empresas que têm um bom índice de desempenho, de adimplência, e que tem condições de buscar recurso no mercado, financiamento e tal. Quase 50% estão dentro desse índice considerado bom, muito bom e ótimo, ok? O ótimo é de 800 para cima. Ali também, em todos os três segmentos, Santa Catarina aparece como o primeiro colocado. E o segundo colocado, nós temos ali cerca de 47% nesse índice de bom, muito bom e ótimo, e o segundo colocado tem cerca de 30% e o outro tem um pouquinho menos de 30%, novamente Paraná, Rio Grande do Sul, os três primeiros. E aí depois vem novamente Mato Grosso do Sul, Goiás, por ali vai, Rondônia também. E aí chega na agricultura, que inclui todo o setor agrícola, o agronegócio, a agropecuária, a pequena propriedade, as cooperativas agrárias. Nesse quesito, nós estamos mais disparados ainda. Nós temos 60% de pessoas jurídicas na condição de bom, muito bom e ótimo para buscar financiamento, que tem crédito na praça. Esse é o termo mais popular, mais comum e fácil de dizer e de se entender. É crédito na praça. É 60% só no nível bom, muito bom e ótimo, disparadamente na frente de qualquer outro estado. Então, é mais um índice para que a gente vá colocando no nosso, digamos assim, no nosso muro demonstrativo, que na verdade é um muro real, é um muro do desenvolvimento, por assim dizer, né? Que coloca o estado de Santa Catarina acima da média, e não só acima da média, mas no topo classificatório em um índice tão importante quanto esse. Por quê? Por que é importante? Porque a empresa que está pensando em investir olha para o mercado catarinense, procura alguns índices. Certamente esse é um índice importante que uma empresa, um agente financeiro, um agente de investimento vai levar em consideração. Até mesmo alguém que queira morar em Santa Catarina, que queira ter uma condição de vida marcada por um ambiente acima da média brasileira, que é marcada por alguns problemas sérios urbanos, né? Desde segurança pública, desemprego e uma série de outras questões, vai olhar para um índice desse, vai comparar com outros índices, isso aqui só corrobora com a imagem que se pode ter de um estado desse. Então, aí, para concluir aqui, este ano, no final do ano, também houve um concurso de empreendedores, mulheres empreendedoras no Brasil, e Santa Catarina figurou em segundo lugar no número de
empreendimentos cujos projetos foram apresentados e foram selecionados entre os 93. Então, entre os 93, Santa Catarina ficou em segundo lugar nesse evento, nesse concurso nacional sobre mulheres empreendedoras. Bom, dito isso, é o seguinte, o vídeo da semana que vem, já entre o Natal e Ano Novo, também vai me permitir fazer um desfecho aqui sobre esse raciocínio que vem sendo desenvolvido desde o primeiro vídeo, mas que eventualmente se torna um pouco mais específico aqui, e desde a semana passada vem dando ênfase a alguns exemplos que corroboram com essa ideia geral de que a gente tem uma cultura empreendedora que a gente precisa manter. E não esqueçamos, educação. Nós precisamos escolher, definir e negociar, sociedade civil, governos, a inserção e ou reinserção de temas que valorizem os aspectos da cultura do desenvolvimento de Santa Catarina, ok? Então, dito isso, então, eu quero desejar a todo catarinense, toda catarinense, a todo ouvinte, a todo espectador qualificado do SC Think Tank, um feliz Natal, um feliz e merecido Natal. Quero dizer que estou muito satisfeito e, sobretudo, muito honrado com a audiência, com a atenção de cada um e com os feedbacks que tenho recebido e, inclusive, os que me honram com a sua inscrição e audiência, que compartilham e permitem a inscrição de novos integrantes do canal, cujo objetivo é difundir informações que sejam importantes, relevantes, sobre aspectos do desenvolvimento do Estado de Santa Catarina, o Estado mais promissor do Brasil, que por conta da sua gente, do seu capital humano, conseguimos nós todos chegar no final do ano e termos a consciência de que fizemos o que foi necessário, e se não todo necessário, o que foi possível diante dos contratempos, das intempéries, sempre superando as dificuldades, nos reerguendo. Um abraço muito solidário a todas as crianças, a toda a gente que sofreu com as enchentes do mês de novembro e dezembro, dos meses de outubro e novembro. Isso não é pouca coisa. Um grande abraço, e fica aqui o meu compromisso de, através do canal SC Think Tank, renovar meu esforço para me manter conectado, o que me deixa muito satisfeito e honrado contigo, catarinense, espectador qualificado do canal SC Think Tank. Feliz Natal mais uma vez. Olá, amigos, estamos aqui mais uma vez para... eu estou mudando a entrada e estou me complicando nisso. É padrão qualquer. Nem me lembro mais. Vídeo 1. Vídeo 1. Libi, tá me desconcentrando aí. Ai, caramba. Chispa daí, lagarto. Chispa! Peraí, dá um stop aí, porque eu preciso lembrar como é que era isso. E aí, meus amigos, sempre lembrando o seguinte, que... Não pega aí. Não pega aí? Sim, mas pega aqui, né? Desculpa. Entendesse? 4 horas por dia, não é a única, tem a Itaberá FM ligada à Band e tal. Isso aí, deixa pra lá. Isso aí, vamos esquecer. Vou gravar de novo. Prejudicado na sua normalidade por causa disso. O quê? Pode deixar. Mas então por que tu fez? Desculpa. Tá, vamos lá. Eu tô tentando lembrar aqui, faz aquele... vamos tomar um cafezinho lá. Tá muito cedo para tomar cerveja hoje. Chegar no final do ano, no Natal, assim, dizer, como é bom, essa parte eu vou cortar toda aí.